Oi gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês aí como eu deixei de ser viciada em filmes e séries, porque eu já fui viciada nisso tudo aí, filmes, séries, novelas, e eu me libertei desse vício. Eu sei que tem muita gente aí que é viciada nessas coisas. E eu lancei um vídeo aqui falando, um pouquinho sobre isso, sobre filmes. As pessoas me perguntaram, tanto nos comentários aqui, quanto lá no direct do Insta, me perguntaram sobre isso aí, como foi esse processo. Gente, relevem os cachorros, sério, sempre vai ter isso aqui. E esse microfone, a sensibilidade é mais alta, então vocês vão ouvir mesmo. Então, muitas pessoas me perguntaram sobre isso e eu vou falar para vocês aqui, porque não dá para responder isso aqui em texto, em um comentário. Realmente eu preciso gravar um vídeo para falar sobre este assunto. Eu espero que eu possa ajudar você. Gente, eu tinha um vício terrível, terrível mesmo em novela. Eu era muito noveleira. Eu deixava de ir pra igreja para assistir novela. Sério, isso na adolescência, né? Só que eu tive algumas experiências muito ruins. Isso na época que eu estava ali no processo de libertação, né? Que Deus estava me trazendo para perto dele, usando pessoas para que isso acontecesse, usando a palavra dele. Nesse processo aí de libertação, eu tive uma experiência bem ruim. Eu lembro que eu assisti uma novela que foi até meio polêmica na época, 2013, por aí, 2012. Mais ou menos aí, 2012, 2013. E aí, gente, eu era viciada nessa novela. Eu não ia pra igreja pra ficar assistindo. Era uma coisa, assim, terrível. Que Deus não se agradava, né? Óbvio. E eu tava, assim, totalmente desligada das coisas de Deus. Eu lembro que perto dessa novela finalizar, eu fui dormir. E quando eu deitei pra dormir, eu vi uma cena da novela na minha mente. Só que veio muito forte, sabe? Aquela cena invadiu ali o meu subconsciente. E eu fiquei, assim, angustiada no sonho, como se eu estivesse dentro da novela, sabe? Vivendo aquela cena com aqueles personagens. Eu me lembro exatamente, gente, o sentimento que eu tive naquele dia. Foi uma sensação, assim, horrível. E vocês sabem, né, que eu acredito que não tenha ninguém aqui inocente em relação a isso. Tem novelas e filmes que são consagrados ao inimigo, então não tem pra onde correr, gente. A intenção é te manter presa mesmo, pra ter audiência. Eles vão usando estratégias, tanto essas estratégias, né, de cinema mesmo, pra prender as pessoas ali, pra deixar mais interessante, pra reter o público, pra que eles fiquem ansiosos para ver a próxima cena, que só vai acontecer no outro dia, e aí no outro dia já tem outra coisa que vai te prender para o dia seguinte. Então, filmes e séries são assim, novelas, tem esse processo aí estratégico e tem a consagração também, que acontece. Então, assim, acredito que ninguém aqui é ingênuo em relação a isso. A gente sabe que isso acontece. E aí, nesse dia, gente, eu dormindo e eu tive tipo assim, como se fosse uma paralisia do sono. E a novela entrando e os personagens aqui na minha mente, na minha cabeça, como se eu estivesse dentro da cena. Eu lembro que eu levantei nesse dia passando mal, assim, sabe? Muito angustiada. Isso Deus já trabalhando ali na minha mente, né? Me trazendo pra perto dele. E aí, quando eu acordei, né? Eu falei, a partir de hoje eu não assisto mais novela. Sério, eu não quero mais viver isso aqui. O que eu experienciei nessa noite foi terrível. Eu não quero mais assistir novela. Eu determinei isso pra minha vida, gente. E aí, desse dia em diante, eu resolvi não assistir mais novela. Não assisti. Sério, quando eu coloquei um ponto assim, eu coloquei mesmo. E mais à frente eu tive um encontro com Deus verdadeiro, né? E aí eu comecei a buscar ao Senhor, comecei a ler a Bíblia, a orar e ver que de fato eu precisava focar em coisas que me edificam, coisas que me trazem paz e não que me deixam perturbada, atribulada. Porque quando nós decidimos viver para Cristo, temos que olhar para as coisas que são de cima, gente. Para as coisas que nos edificam, que nos levam para cima, que nos projetam para cima, que nos projetam para Cristo e não para coisas daqui da terra. Eu não estou falando que é pecado assistir filme ou série, não. Eu não estou falando que é pecado. Eu estou falando que isso requer um equilíbrio e que nós temos que ser seletivos com aquilo que a gente assiste, porque nem tudo edifica. Tem coisa que você está assistindo e está abrindo portas para que espíritos malignos entrem na tua casa. Isso acontece. E tem pessoas que têm muitas experiências sobrenaturais com isso. Eu já tive experiências assim, como eu já contei aqui para vocês, e aos pouquinhos eu vou falando. Mas você pode sim estar dando legalidade para que espíritos entrem até a sua casa. Espíritos malignos. Sim, tem que ter cuidado com o que tu assiste. E essa novela, meu Deus do céu, era consagradíssima, até porque a emissora, né, já é cão puro. Então eu não assisto mais essa emissora. Já faz o quê?
mais de 10 anos que eu não assisto TV, assim, que eu não sou viciada. Eu posso ligar uma vez ou outra pra assistir alguma coisa, mas eu não sou viciada. Eu sei ligar, assistir ali e depois sair daquilo e pronto. Eu assisto mais YouTube, vídeos aqui que vão me agregar valor. Fora isso, eu evito assim o máximo do máximo. Às vezes a gente tem que ser radical mesmo, sabe? Por mais estranho que isso pareça, por mais que não entendam, problema. Eu só assisto o que me edifica e tô aqui falando pra vocês, não impondo uma coisa, mas algo que funcionou pra mim, eu tô compartilhando pra vocês. E nesse processo aí, tinha algumas séries que eu assistia, né? Lá na plataforma Açougueflix, e meu Deus do céu, gente, eu ficava viciada. Eram séries assim que de adolescente, né, que eu assistia e eu ficava presa ali. Tinha algumas cenas que eram bem pesadas, sabe, que as meninas desapareciam, uma das meninas desaparecia e aí depois ficava aparecendo em forma de visão para uma delas, só que não era a menina, porque a menina tinha morrido. Enfim, era uma coisa muito estranha. E eu lá assistindo, né? E atraindo coisa ruim para dentro da minha casa, para dentro do meu quarto. E não dormia direito de noite, sem entender por quê. Porque eu tava viciada naquelas imundícies que não me edificavam em nada. Depois eu ia dormir, era perturbada da cabeça. Então assim, eu tive que aprender a ter um filtro e a cortar. E tinha algumas séries também que eu assistia, que era uma de música, que a menina tocava teclado. Que eu lembro que a plataforma lá tirou. Ali eu entendi que foi Deus que permitiu que tirasse, porque eu tava gostando muito e assistindo. E era algo assim que não tinha nada demais, assim, não tinha nada de ruim. Não tinha nada assim, aparentemente, que fosse prejudicar minha comunhão com Deus. Mas eu fiquei viciada na série, porque eu queria assistir, eu queria ver a menina tocando, era uma artista muito incrível, assim. E eu achava lindo ali. E como eu toco também teclado, eu ficava assistindo para aprender. Só que eu tava viciada, eu não me conformava em assistir 1 capítulo, 2 por dia, não. Tinha que ser 4, 5 capítulos e eu perdia muito tempo. Então eu tive que aprender a filtrar isso, a dizer não. Tipo, não, eu não vou assistir, acabou. Porque aquilo roubava o meu tempo com Deus. O tempo que eu poderia estar orando, lendo a Bíblia, me edificando, ouvindo Deus falar comigo, eu tava lá assistindo série. Então eu tive que cortar mesmo. Parei totalmente de assistir série, porque não me edifica. Eu sei que eu fico viciada, então eu já evito. A Bíblia diz que se o teu olho te faz pecar, arranca-o e joga fora. Então a gente tem que saber até que ponto a gente tem equilíbrio em algo. É muito importante a gente ter domínio próprio, em relação a saber dominar. Então se eu sei que eu tropeço nisso aqui, nesse negócio de série, nessa plataforma aqui do Açougueflix, então eu não vou assistir, eu não vou nem ligar, porque eu sei que aquilo ali vai me tirar da direção do foco e eu não assisto e acabou. Então, é a minha experiência, entendeu, gente? Eu tenho dificuldade com isso, então eu não assisto. Eu prefiro ler a Bíblia. Pego a Bíblia, pego um livro, vou estudar. Mas tem gente que não vicia, não. Tem gente que tem mais equilíbrio, assim, né? Tem gente que consegue, mas é muito difícil. Quando você começa a assistir, você vicia mesmo. É uma coisa bem difícil. E aí você chega do trabalho, ou seja lá de onde for, já vai assistir. Enfim, é um processo que eu particularmente tenho dificuldade com isso. Então hoje eu não assisto. E como eu deixei de ser viciada? Eu aprendi a dizer não pra mim mesma. E a me dominar. A dominar a minha carne, meus desejos, minhas vontades. Isso se aplica em muitas coisas. Não é só nesse negócio aqui de ver filmes e séries, não. Isso se aplica em muita coisa. A gente precisa aprender a praticar o domínio próprio. Porque você já tem. Você precisa praticar. Você precisa aprender a se controlar. Não deixar a tua carne te controlar, mas que o teu espírito te controle. Entendeu, gente? Eu aprendi a dizer não. E isso me ajudou bastante, porque eu fechei muitas portas. E foi aí que eu comecei a crescer espiritualmente, porque eu deixei de lado coisas fúteis. E eu lembro que eu ouvi uma pregação, um pregador norte-americano, ele falando bem assim, que ele ficava várias horas do dia assistindo muitos conteúdos, mas quando finalizava o dia ele se perguntava: o que eu ganhei assistindo isso? Isso me edificou em quê? Isso me agregou algum valor? Ele se perguntava isso no final do dia. E quando ele se deu conta que a resposta era não, ele deixou de fazer aquelas coisas ali que ele fazia, que ele assistia, ou conteúdos que ele consumia, que em nada edificava a vida dele. Ele parou, deixou de lado e começou a buscar mais a Deus, e assim Deus começou a usá-lo de forma sobrenatural. Então é isso que eu me pergunto quando eu vou assistir algo. Isso vai me edificar? Esse livro aqui vai me edificar alguma coisa? Eu vou aprender alguma coisa com ele? Se não, se for simplesmente um livro fictício, eu vou ler para quê? Então eu não leio, eu tenho esse filtro hoje
de ser bem seletiva com o que eu leio, com o que eu assisto. Tem que ser coisa que agrega valor, senão eu vou deixar lá de lado. E vida que segue. Outra coisa que é muito importante você vigiar quando você for na casa de alguém que tiver ligado lá uma novela, alguma coisa, porque aquilo vai despertando o desejo. Eu lembro que há pouco tempo atrás eu estava na casa de uma pessoa e aí estava ligado na novela. E eu virei assim por alguns segundos e comecei a olhar, comecei a assistir. E naquele momento o Espírito Santo falou: para de olhar, não assiste, porque tu vai sentir vontade de saber o que vai acontecer no próximo capítulo e tu vai querer ligar para assistir. Daí eu virei pro outro lado e comecei a fazer outras coisas, conversar com as pessoas, peguei o celular e fui olhar para eu não ficar visualizando aquela imagem, porque fica na cabeça, a gente prende, como eu falei para vocês, existem estratégias para que isso aconteça, para te prender ali. Tenham muito cuidado aí, tá? Porque tem coisa que pode te tirar do foco. Gente, tem muitas coisas aí, muitas distrações que podem te afastar de Deus. Então fica ligado nisso aí, toma cuidado para que você não prejudique a sua comunhão com o Pai. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado aí. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com mais alguém. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.